Olá, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de um processo que é, olha, fundamental para a nossa democracia, o planejamento das auditorias do governo. É que aqui, sabe, bem no comecinho, que se define a estratégia para garantir que o nosso dinheiro seja bem usado. Bora entender como isso funciona. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Pensa só, governos lidam com uma montanha de dinheiro público. A gente está falando de trilhões de reais, que vêm dos nossos impostos, taxas. A responsabilidade é gigante. E, claro, o risco de ter desperdício ou de as coisas não funcionarem direito é enorme. Então, fica a questão. Com tanta coisa para fiscalizar, como é que os órgãos de controle escolhem para onde direcionar o foco? E a resposta para isso está num processo super detalhado, o tal do planejamento da auditoria. E olha, pode parecer só burocracia, mas não é, viu? Planejamento é, na verdade, um mapa estratégico que guia os auditores. É nessa fase que se decide onde a fiscalização vai gerar mais impacto, sabe? Para garantir que o trabalho seja certeiro e, o mais importante, que traga resultados que importam para todo mundo. Ok, então vamos lá. Se os recursos são limitados e tem um universo de coisas para auditar, órgãos, programas, projetos, como é que se escolhe o que é mais importante? Bom, essa decisão não é aleatória. Ela se apoia em três pilares, três conceitos que são fundamentais. E são esses três aqui: materialidade, risco e relevância. Vamos traduzir isso. Materialidade é basicamente sobre o tamanho da coisa, a grana envolvida. A pergunta é: qual o volume de recursos aqui? Depois vem o risco. Aqui a gente quer saber o que pode dar errado. Qual a chance de ter erro, desperdício ou de não atingir os objetivos? E, por fim, a relevância. Isso tem a ver com o interesse público, a importância estratégica daquele momento. A pergunta é, por que isso importa agora? O pulo do gato é que quando um assunto tem nota alta nesses três quesitos, ele tem o que se chama de alta significância. Aí, pronto, vira prioridade máxima na fila da auditoria. Beleza, prioridades definidas. E agora? Agora começa a parte de desenhar o plano de uma auditoria específica. A analogia da planta de um arquiteto é perfeita. Pensa bem, antes de levantar qualquer parede, tudo precisa estar no papel. Na auditoria é a mesma coisa. Cada detalhe é planejado antes de o trabalho de campo começar. E esse fluxograma aqui na tela mostra bem esse caminho. Dá uma olhada. Tudo começa com uma análise bem ampla, a análise preliminar. É a partir dela que se definem os objetivos e as perguntas da auditoria. Depois, tudo isso vai se encaixando até chegar na chamada matriz de planejamento, que é o cérebro da operação, e é dela que sai o plano de auditoria final. Vamos ver em detalhe essas primeiras etapas. Então, o processo é super metódico. Primeiro, no passo 1, a análise preliminar, os auditores juntam tudo que podem. Documentos, fazem entrevistas, olham avaliações de risco. É um mergulho inicial para entender o terreno. Depois, passo 2, eles afunilam o foco. Ok, o que exatamente a gente quer alcançar com essa auditoria e até onde a gente vai? Isso é definir o objetivo e o escopo. Aí vem o passo 3, que é transformar esse objetivo em perguntas bem específicas, as perguntas de auditoria. E, por fim, o passo 4, que é fundamental, estabelecer os critérios, ou seja, qual vai ser a régua que a gente vai usar para medir o que encontrar. Pode ser uma lei, um regulamento, uma boa prática, é contra isso que a realidade vai ser comparada. E vamos parar um pouco para falar dessas perguntas de auditoria, porque elas são literalmente o coração de toda a investigação. Sério, uma auditoria boa depende em muito de perguntas bem feitas. São elas que vão guiar toda a busca por informações e toda a análise que vem depois. E não é qualquer tipo de pergunta, não. As normas técnicas dividem as questões em 4 tipos principais. Pensa nelas como se fossem 4 lentes diferentes que a gente pode usar para olhar para o mesmo problema, sabe? A gente tem as questões descritivas, as normativas, as avaliativas e as exploratórias. Para ficar bem claro, vamos comparar duas que são bem comuns. De um lado, as descritivas. Elas querem saber o que está acontecendo. Elas buscam fazer um raio-x da situação. Um exemplo seria como o programa X está sendo colocado em prática. Simples assim, descrever a realidade. Agora, do outro lado, as avaliativas são mais profundas. Elas perguntam que diferença isso fez. Elas querem medir o impacto, a eficácia. Por exemplo, até que ponto os resultados que a gente está vendo foram causados por esse programa? Viu a diferença? Uma descreve, a outra avalia o resultado. Ok, a gente já tem os objetivos, as perguntas, os critérios, um monte de peças. Mas como é que tudo isso se conecta? Como vira um plano de ação? A resposta está na ferramenta mais importante dessa fase toda, a matriz de planejamento.
Pensa na matriz de planejamento como a espinha dorsal de todo o projeto. Ela é basicamente uma grande tabela. Para cada pergunta de auditoria, que é o que a gente quer saber, a matriz detalha tudo. Qual informação a gente precisa para responder é a evidência, onde a gente vai achar essa informação são as fontes, como a gente vai coletar e analisar são os procedimentos e, super importante, quais são as restrições ou limitações do nosso método. É, de verdade, a receita do bolo, o passo a passo que a equipe vai seguir à risca lá na frente. O mais genial disso tudo é que nada é feito por acaso. A matriz obriga a equipe a pensar em cada detalhe, amarrando cada coisinha que vai ser feita a uma pergunta específica que precisa ser respondida. O resultado? Foco total, muito rigor e quase nenhuma chance de se perder no meio do caminho durante a execução do trabalho. E no fim das contas, é para isso que serve todo esse esforço. Um planejamento bem feito não é só para cumprir tabela, né? Ele é a base, o alicerce para auditorias que realmente descobrem coisas importantes. E essas descobertas ajudam a melhorar as políticas públicas e, o que é talvez o mais importante, a fortalecer a confiança das pessoas no governo. Então, para fechar, fica essa reflexão. O que seria, afinal, uma responsabilização governamental que funciona de verdade? Como a gente viu aqui, a resposta começa bem antes de qualquer relatório ou manchete de jornal. Ela começa com um plano, com uma pergunta inteligente, com um método bem amarrado. No fundo, uma responsabilização eficaz é, antes de mais nada, resultado de planejamento e estratégia.